Só as peças da Avalon Joias podem trazer elegância e sofisticação para todas as suas ocasiões. A Avalon Joias é a melhor maneira de comprar semi-joias online com segurança e qualidade. Temos conjuntos, colares, anéis, brincos e uma variedade de acessórios que você vai adorar, é irresistível. Eu estou usando o meu sempre, agora só falta você. Para comprar é fácil, basta acessar www.avalonjoias.com.br. Eu espero a sua visita. Boa noite, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja dessa terça-feira. Uma terça-feira que já começou especial. A gente já está há um bom tempo aqui com o papo com o escritor Dionísio da Silva. Dionísio, seja muito bem-vindo à Hora da Coruja. Finalmente você veio nos visitar aqui no Hora da Coruja. Faz tempo que eu peço para o Paulo para te convidar e para você vir aqui participar. Muito obrigado, querida Fran, querido Paulo. Eu realmente estava me sentindo assim um falsário, porque eu prometi, depois na última hora surgiu um compromisso, eu não vinha. Hoje vim. Tem a Hora da Coruja, o lobisomem está aqui. Vamos fazer 2 bichos aí. Bom, eu queria que a gente começasse conversando, porque eu adoro esse livro seu, que é um clássico, De Onde Vêm as Palavras. Eu tenho certeza que todo mundo já conhece. Me ajudou muito na faculdade, inclusive. E eu tive um professor recentemente, ele utilizava muito esse livro, porque ele gostava de falar assim, olha, ninguém sabe o que está... Vocês não sabem o que vocês falam, vocês não sabem o que significam as palavras. Então, todo dia ele dava uma pesquisa diferente sobre a origem das palavras, e a gente usava muito livro para conseguir saber o real significado. E eu lembro que a primeira pesquisa, ele chegou, ele é advogado, todo sério, terno e gravata, ele falou, semana que vem não entra na sala de aula quem não me trouxer o caralho. Eu quero saber o que é o caralho. Todo mundo ficou espantado, meu Deus, né? Que é isso? E aí a gente foi pesquisar a origem do caralho, da palavra da casa do caralho, né? Sim. E descobrimos que é aquele. Você pode falar melhor, por favor. Vou deixar para você falar. Não sei se posso falar melhor. Bem, mas deixa só. Eu já conheço o Dionísio. Graças a Deus, não pela introdução do caralho. Eu conheço de outras. Você que fique com essa. É que eu acho interessante como as palavras mudam. Elas mudam, Bom, sobre as coisas profundas, cuida o Paulo, que é filósofo, você que é filósofa. Eu trato da rama, não é? Das coisas sair por cima. Não é à toa que prosaico tem o mesmo étimo de prosa. Eu faço prosa, não é? Não sei fazer um único verso. Mas desde menino, lá na minha adolescência profunda, me encantou o reino das palavras, o misterioso reino das palavras. E eu não sabia de onde elas vinham. Eu achava que desde sempre uma câmera é câmera, um cinegrafista é cinegrafista, moça é moça. Quando eu cheguei no seminário, porque minha mãe teve vocação para eu ser padre, eu tinha uns 10 anos. Eu morei um ano com o padre, com o vigário na casa paroquial e os outros 8 no seminário. Quando eu cheguei no seminário, que eu descobri que as palavras vinham de algum lugar, aquilo me encantou muito. Elas não eram, tal como a gente que tinha os avós que vieram da Itália, as palavras também tinham atravessado mares nunca antes navegados para chegar para nós. E o caralho, a gente pode dizer nessa hora, né? Da noite, pode dizer, né? Se bem que aqui você pode dizer sempre. Pode dizer sempre. Caralho era uma palavra tão bonita, porque tão ligada a uma coisa tão linda, tão gostosa, porque ele vem lá do grego carax, que é aquele palanque que o grego fincava no chão para a videira se apoiar nele, para não cair, uma coisa firme. Quando os romanos invadem a Grécia, os romanos tinham a sabedoria de derrotar o inimigo, mas ficar com a cultura dele, não abandonar. Trouxeram este costume esta prática da vinicultura para Roma e chamaram o carax de caraculum. E esse caraculum, ele vai para Portugal quando Roma ocupa a Península Ibérica e os portugueses começam a chamar de caraculum. E depois cralho, de caraculum, cralho é um pulinho, né? Uns 100 anos, o latim vulgar já está vulgarizado, passam a dizer
caraco. Como ele é firme, ele denomina também o mastro do navio. Então, o mastro do navio é caraculum, que os portugueses já chamam, então, no século XV, de caralho. E na ponta do caralho ficava a cesta da Gávea, a casa do caralho. E nessa casinha, lá na Gávea, se colocava lá o marinheiro desobediente. Lá chove, dá sol, balança muito, se esquece de levar comida para ele, se esquece de levar água. Então, a casa do caralho é um lugar de muito sofrimento. E quando o Brasil foi descoberto, é da casa do caralho que alguém avisa para o Pedro Álvares Cabral, porque essa coisa de dizer que o Pedro Álvares descobriu o Brasil é o ponto de vista do comandante. Sim. Quem descobriu o Brasil foi o marinheiro anônimo que estava na casa do caralho, que diz, terra à vista. O Brasil foi descoberto da casa do caralho. Eu sempre imaginei que o Brasil tinha alguma coisa a ver com isso, né? Mas você sabe que nós somos do tempo que você pode, que o caralho era uma coisa que nós falávamos sem nenhum problema, né? Sim. Mas agora eu fui morar no Rio de Janeiro, moramos 3 anos lá, e o carioca que tanto falava caralho passou a falar caraca. Caraca. Mas isso tem a ver com Tem. Foram as meninas. É um moralismo que pintou lá? É um eufemismo da linguagem, Paulo. Porque é o seguinte, quando é que o homem começa a chamar o órgão sexual dele de caralho? Quando ele, por arrogância, ele quer dizer que no inconsciente, porque o Freud demonstrou que a neurose nossa sai pelo inconsciente, pela linguagem, né? Manifesta sobretudo na linguagem, não é por outro motivo que você vai no psicanalista ou no psiquiatra, ele deita você num divã, deixa confortável e manda você falar, porque na sua fala está a sua verdade. Então, eles começaram a chamar o órgão sexual de caralho por arrogância, que é uma coisa muito firme como um mastro, né? São também muito mentirosos, porque é só algumas vezes que ele fica firme como um mastro, em algum momento, senão sofreria de priapismo, né? Que pode morrer e necrosar e o cara morre. Então, por quê? Porque é uma palavra mais bonita do que pênis. Pênis em latim quer dizer pendurado. Pênis foi chamado de pênis porque está pendurado. Fica 99% do tempo pendurado mesmo, então é pênis. Para não ser pênis, fica caralho, que é mais firme. Mas é uma... Por que fica e é do português já do português. Do português. Né? Nada de coisa pendurada. É um mastro firme o tempo todo. Mastro, pênis quem tem é o índio, nós temos caralho. Você vai fazendo uma etiqueta. Então tem inclusive, isso vai no popular, a empregada está conversando com a outra e diz, estou preocupada porque eu estou sendo com um cara aí, ele quer que eu pegue no pênis dele, eu não sei o que é pênis. Ela falou, a outra diz, olha, pênis é como um caralho, só que é mole. Que ótimo isso. Eu gosto da circulação que as palavras têm. O Mário Souto Maior tem um dicionário do palavrão, que foi proibido durante a ditadura militar, foi um dos 508 livros proibidos, e eles trazem ele traz essas designações. O órgão sexual feminino tem 315 denominações nos dicionários. Estão chegando mais 240. Por exemplo, perereca é muito recente. Ah, é? É recente, historicamente recente, né, Paulo? Perereca, precheca e a caraca que você fala do Rio, eu ouvi muito no Rio, me espantou também. Ah, é? Eles misturaram com caracoles, o espanhol, o castelhano, e as meninas dizem caraca para não dizer o palavrão. Então você não diz e diz, é o eufemismo, né? Sei. Porque quando eu cheguei lá recentemente, eu me espantei com isso. Falei, mas justamente o carioca está com esse pudor, né? Que não tinha. Eu tenho aquele programa, são 3 programas que eu faço por semana na Band News, um deles com o Ricardo Boixá e outro com 2 meninas, com a Maíra Gama e com a Poliana Bretas, em que os ouvintes mandam palavras para eu dar origem. Eu vou respondendo a eles. Eu cataloguei assim, existe uma grande curiosidade com palavras de terrenos assim proibidos, Fran, que são sexualidade, política, são os mais proibidos, né? Sexualidade e política. E está entrando uma coisa hoje no Brasil deplorável, que nos Estados Unidos, onde começou, já está em retrocesso, que é
a coisa do politicamente sim, correto. sim, porque sim. isso mata o humor, né? Não, Sim. acabou. E eu acho assim, o brasileiro, tipicamente, ele é reconhecido por esse humor. Agora até já falam humor negro. Não tem nada de humor negro. Nós fazemos piada de tudo, sempre fizemos piada de tudo. O que a gente importou, que seria o bullying, agora nas escolas, nada mais era do que... Você fala, ele fala da sua mãe, você fala da minha, e tudo bem. Quer dizer, na vida a gente vai enfrentar coisas muito mais difíceis do que só isso, né? Mas o gozado é que tem duas fases dessa coisa. Quer dizer, quando entrou nos Estados Unidos, veio para cá, mas veio como já a versão do ridículo. Passou um tempo, aí voltou. E aí houve todo um combate contra o politicamente correto, mas um combate meio só nosso, né? Porque ninguém mais estava dando bola para isso em lugar nenhum. Né? Recentemente eu li, eu digo que foi um achado, recentemente mesmo, semana passada, eu encontrei um livro do Leonardo Vinhas. Ele acho que ele tem 2 livros só escrito, é um moço. E ele faz alguns contos onde ele fala sobre o estuprador e algumas coisas assim, uma forma de uma comédia, contos bons, muito bons, como eu não via há um bom tempo de pessoas jovens, pelo menos aqui no Brasil. E eu escrevi para ele e falei, parabéns pelo livro, foi excelente, né? A gente não encontra nada nessa vertente mais no país. Ele falou, e eu imagino por quê. Porque desde que eu publiquei o livro, você é a primeira pessoa que não vem me colocar um palavrão logo de início, vá tomar naquele lugar, na casa do caralho, pelo tipo de romance, de contos que você está escrevendo. Eu falei para ele, mas essa onda do politicamente correto, de não poder... Até na literatura, porque a literatura, as artes são os lugares onde você vai extravasar todo o seu pensamento, até aqueles mais, digamos, que você não quer declarar para ninguém, que você não confessa. Acho que é justamente na arte onde você coloca tudo isso. E eu falei, então você está indo no sentido certo. Em outros países já acabou essa história do politicamente correto, né? Que aqui demora um pouco, as coisas demoram para chegar, demora um pouco para ir embora, né? Isso, é bem isso. Demora para chegar e depois demora para sair. Agora, tem uma coisa assim que eu sou pela redenção do palavrão, não é? Porque eu acho que o palavrão, ele cumpre uma função catártica e era melhor que a gente trouxesse... desde a criançada, explicar para eles como é que o palavrão se forma. Porque se você pegar hoje o Machado de Assis do século XIX, todo mundo saía com uma caixinha de rapé para cheirar nas festas, nos saraus. O nome dessa caixinha era boceta, não era palavrão. Então tem que saber em que momento da história e por que razão o nome desta caixinha passa a designar o órgão sexual feminino e passa a ser uma palavra inconveniente. Eu vou dar só mais um exemplo antes de espantar o público que está nos assistindo, né? Porque eu não quero que eles abandonem, porque eu vou piorar daqui para frente. Né? Não há realmente coisas muito interessantes e claro que num outro tipo de TV eu não podia dizer e não tem os entrevistadores com esse tipo de viés, não é? Todo mundo já sabe que eu sou fã de vocês dois há muito tempo, que vocês buscam aquele lastro filosófico de por que as coisas são como são no Brasil. Sim. Porque o Brasil é o país mais misterioso do mundo, não é? Quer dizer, vamos daqui a pouco mexer nesses assuntos. Por que fica palavrão? Por que isso não pode mais ser dito? Então, eu acho que a gente devia trazer essas coisas, porque se a biologia seguisse o nosso exemplo de não trazer o palavrão para a sala de aula, não fazia exame de fezes para descobrir verminose, porque não pode trazer merda para o laboratório, entendeu? As funções escritoras estão proibidas. Mas, por exemplo, a outra palavra que eu queria dizer é o verbo federe, que deu foder em português. O São Jerônimo usa esse verbo na Bíblia o tempo todo. E para dizer que cavaram fossas em redor da cidade, na tomada e tal, porque ele está naquele esforço monumental de trazer a Bíblia do hebraico e do grego para o latim vulgar, a vulgata, para todo mundo entender aquele latim, não é bem o latim clássico, também não é o latim vulgar, mas ele chamou de vulgata, né? Sempre as iconografias mostram São Jerônimo rodeado de meninos e ele ditando escrevendo lá, né, para traduzir a Bíblia. Ele usa muito isso. O verbo foder passou a símbolo de uma extraordinária ofensa, uma desgraça. Mas todos nós
nós 3 aqui presentes, incluindo o câmera, o iluminador, quem está nos dirigindo lá em cima, e os nossos telespectadores, estão aqui porque seu pai e sua mãe, senão não estaríamos. Então, quer dizer, quando alguém usa esse verbo para desejar para você uma grande desgraça, diz, eu quero que você se foda. Se você tivesse a pureza da linguagem, não tivesse mais a neurose, você dizia, muito obrigado, você também, que na sua casa, sua mãe, sua tia, sua avó, todos se fodam, são os meus mais sinceros votos. Sim. Por quê? Porque você está me desejando uma coisa boa. Dá licença, eu vou anotar essa, porque eu vou começar a usar essa daqui para frente, eu adorei. Porque não devia ser. Por que o sexo, que é uma força, uma energia extraordinária, passou a ser usado como uma arma contra o outro? Você pode ver a vaia da Dilma, passa por isso. Aquela vaia monumental contra uma mulher, presidente da República. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu sou contra aquele tipo de vaia. Eu acho que vaiar, você pode vaiar. O Nelson Rodrigues diz que se vai até minuto de silêncio no Maracanã, né? Vai ter um minuto de silêncio, ninguém quer saber. Agora, eu acho assim que uma mulher, uma presidente da República, aquilo que ela representa para a gente, você concordando ou não, quem é eleito, acabou a eleição, tomou posse, é de todo mundo, ele é o prefeito de todo mundo, é o presidente de todo mundo, então você tem que respeitar o símbolo dos outros. Ele é seu, mas não é só seu, não é privativo. Então eu sou contra, mas passou por aí, por uma ofensa às funções escritoras. E o interessante é que eu descobri que pouquíssimos brasileiros que frequentam o Facebook não acentuam cu. Eles acentuam cu. Eles acentuam. Mas aí eu descobri o porquê. Porque escrevem mal tudo, né? Sim, mas eu descobri que porque é uma palavra tão simples. Não, mas é para dar aquela ênfase, assim, porque não é assim, ênfase, tomar não sei, no cu. Será? É muito elegante. Não, é tomar no cu, então é algo mais... O palavrão tem essa função. Eu não uso palavrão, sou um pouco arredio ao palavrão. Não é por repressão, não é por nada. É que eu não acho ele bonito de colocar. Você pode ver lá no meu Facebook, eu não ponho palavrão. Sim. Eu estudo para saber como é que ele se transformou, mas não é do meu gosto. Eu venho de uma família que tem um porão católico e eu não quero nem saber. Em algum lodaçal da sua alma é melhor não mexer, porque a água está ali em cima, está limpinha, você vai lá mexer. Então eu não tenho gosto de dizer, mas sei que, por exemplo, quando você está batendo um prego e você erra no dedo, você não diz minha santa Nossa Senhora, Santa Teresa d'Ávila, você não diz isso. Não diz, não tem como. A Mariana, daqui de São Paulo, nos Jardins, ela gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você acha das restrições dos palavrões em filmes brasileiros? Sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito. A Mariana fez uma pergunta muitíssimo pertinente. Um dos meus programas de humor, quando eu estava aprendendo inglês, e que já conseguia entender os filmes, era rir das traduções. Campainha vira anel, não é? Ring vira aquela coisa, seu anel está tocando. Seu anel son of a bitch vira malvado, maldito. É fantástico. Isso eu acho, Mariana, que é que o Brasil viveu uma ditadura, né, que durou 20 anos, e antes tinha vivido a do Getúlio Vargas, que durou mais outros 17, e essas coisas foram muito policiadas. Então o sujeito já faz até uma autocensura. Quando o cara que está lá traduzindo, o dublador, ele viu son of a bitch, filho da puta, ele traduz por maldito, porque se eles traduzissem pelo literal, ele acha que não vai dar. Eu tive uma aluna em Ijuí, letras em Ijuí, que ela tinha um cinema, e ela me mandou, quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, de mestrado ainda, várias recomendações da censura que vinham pelo correio depois do filme liberado. Paulo, vinha assim, na sequência tal, onde a mulher tira a calcinha e está de frente, cortar para mostrar só quando ela tira a calcinha e está de costas. Então tinha várias recomendações, porque depois que passou tudo,
o departamento de censura liberou, uma mulher no general ligava e dizia, fui ver o filme e tal, tem lá aquele negócio, não pode. Quer então dizer, continuava a censura. E Entendi. não existe um estudo disso, daquela censura posterior. Eu tenho uma pergunta que chegou por vídeo pra gente. Eu vou pedir para o Fábio colocar, por favor. Boa noite, Fran. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Dionísio. Meu nome é Luma, sou aqui do Rio de Janeiro, sou formada em Letras pela UFRJ e gostaria de perguntar qual é a relação que nós podemos estabelecer entre a filosofia e a literatura. Como já foi dito anteriormente na Hora da Coruja, o Machado de Assis, por exemplo, é um escritor que traz muitas questões filosóficas nos seus textos. Então, eu gostaria de saber de que maneira nós podemos explorar o texto literário através dessa perspectiva mais filosófica. E, além disso, também gostaria de saber qual é o livro de literatura preferido de vocês. O meu, por exemplo, é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, e Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. Muito obrigada e até a próxima. Nós que agradecemos. Obrigada, Luma. Eu falo primeiro? Por favor. Bom, muito obrigado pela pergunta da Luma, charada Luma de Oliveira, não é? Eu não sei porque ela tem esse nome, a Luma. Deve ser pela beleza. É muito bonita, mas sempre me deixa assim curioso saber por que as pessoas têm os nomes que têm, não é? Então ela deve ter um motivo para ter esse nome, ela pode voltar ao ar daqui a pouco. Alguém, excelente. Né? Mas eu acho assim, que a pergunta dela daria um seminário. Eu dei muitos cursos sobre Machado de Assis, que é meu escritor preferido, só que é muito difícil dizer qual livro dele é meu preferido, mas eu gosto muito do Dom Casmurro, mas gosto também do que ela gosta, Memórias Póstumas, e gosto muito dos contos, eu fiz uma denúncia, viu, Luma, ao Ministério Público Federal, para ver se toma uma providência contra aquela senhora que fez uma edição de 600 mil exemplares do Machado de Assis. Já fez. Isso é já escândalo. Pagamos. Não, pago está, não sei se nós já pagamos, porque já fomos pagos. Pelo Isso é MEC. escândalo. E eu aproveito para dar uma notícia que talvez esteja em primeira mão e que eu fiquei muito admirado da Marta Suplicy, porque a Marta Suplicy respondeu a um questionamento por que o Ministério da Cultura financia o assassinato do Machado de Assis, desse jeito, a mutilação. Não foi o MEC, não foi o MEC. Ministério da Cultura. Foi o Ministério. E ela respondeu que não foi na gestão dela, e ela garante que na gestão dela essas coisas não vão acontecer. Eu achei muito importante. Não tem mais como corrigir, então a gente corrige daqui para frente. Certo. E o Machado, ele tem uma visão filosófica da existência que está manifestada nos seus personagens. A principal visão que eu vejo no Machado, para ser objetivo para a pergunta que a Luma fez, é que ele tem uma visão cínica da existência, não no sentido moral, mas realmente no sentido filosófico. Cinismo no sentido filosófico. Aquela coisa assim, eu não tive filhos, eu não quero legar a ninguém, nós não queremos legar a ninguém o legado da nossa miséria. Qual era a miséria? A epilepsia, que fez com que ele passasse muita vergonha. E eu concluo assim, o Machado era preto num país escravocrata, órfão, pobre, epiléptico, gago, Machado de Assis era gago, venceu todas, casou com uma solteirona, que na época era tida assim, casou com uma solteirona, vai ver que ela comeu a merenda antes do recreio, era cheio de alusões contra ele. Mesmo assim, ele se tornou o maior escritor de todos os tempos no Brasil. E, infelizmente, ele não tem, nem das nossas autoridades, o apreço que ele faz por merecer. Não tem. E a gente estava conversando sobre isso essa semana, que a gente sempre queria presentear nossos amigos do exterior com livros do Machado de Assis, e a gente não encontrava traduzido o Machado de Assis para o inglês, muito difícil de encontrar. O Dom Casmurro Memórias tem. Inclusive, a Susan Sontag leu em francês e disse... Como é que vocês ignoraram? Como é que vocês não badalaram esse escritor? Meu Deus, ele não tem. Não tem para ninguém. Agora, no caso do... Foi bom você tocar nesse assunto, né? Até para a gente fazer uma correção, às vezes, aqui. É até bom que a gente fale isso, quer dizer, porque as críticas que saíram da moça saíram como se essa história do assassinato do Machado
fosse por obra do PT, fosse por obra do governo que está aí, fosse por obra também das pessoas educadas pelo Paulo Freire. Não tem Né? nada a ver. Quer dizer, essa foi a crítica conservadora que Foi. saiu. E foi difícil você conseguir reverter esse quadro, mostrar que absolutamente não tem nada a ver. Né? Mas é que tem um veio aí que sempre acha que quando você diminui alguma coisa do ponto de vista cultural, tem a ver com o populismo das esquerdas. Né? E foi bom você... Eu não sabia que ela tinha respondido. Ela respondeu a uma pessoa que perguntou isso, e ela respondeu. Eu acho muito bonito alguém chegar na ministra, mandar uma carta e perguntar, ué, o que eles estão fazendo com Machado de Assis? E ela responder. Eu louvo isso. Agora, quanto ao fato de ter chegado a isso, daí falha houve. Falha das autoridades em liberar essa verba, aprovar o projeto e tal, claro. né? Agora, Paulo, você tocou num assunto, se me permite, só uma emenda. Eu acho que ficou muito difícil o lugar da crítica intelectual hoje no Brasil. Porque se você faz uma crítica com a qual concordam os setores antipetistas, então você é deles. Você está nas hostes deles. Daí, de repente, você, por ser um intelectual independente, diz, mas tal coisa também... daí você virou o fio. Sim. Ficou difícil, porque assim não dá. A vida não é fla-flu, as questões não são simples, você tem coisas boas em todos os partidos, você teve avanços no Brasil, até com o Sarney na presidência. Não tenha dúvida. Que o Sarney, as pessoas brincavam, era a vanguarda do atraso? Não, de jeito nenhum. Porque no meio de toda aquela retaguarda, ele era a vanguarda do atraso. Até acho que naquela época, nós nos saímos melhor com o Sarney do que nos sairíamos com o Tancredo. Pois é, não dá nem para imaginar porque ele não chegou a assumir, né? Mas os cargos foram mais progressistas com o Sarney do que seriam com o Tancredo, né? O Tancredo era mais conservador até. Eu acho que é muito fácil você dizer que está tudo bem e é muito fácil dizer que está tudo mal. A análise requer um trabalho, requer você deixar de ser preguiçoso, olhar a realidade, e a realidade é complexa, você tem que ter ferramentas apropriadas. Então, nesse campo está indo bem, nesse outro não está. Eu duvido que exista no Brasil um partido político com um monopólio assim, capaz de imprimir uma diretriz geral em todo o território nacional. Não existe. Tanto que as alianças aí, tem o PT junto com o PSDB no Estado, como acontece, o outro é contra. Sim. Enfim, o Brasil não tem partido político, né? Mas eu chamo de politização da cultura, politização de tudo. Nós estamos vivendo um período de politização extrema, pessoas como você e eu sofrem, né? Eu sofro, porque todo dia, se o sujeito me pega nessa fala aqui, agora o Paulo já é assim, aí ele assiste um outro programa, e agora tem uma outra coisa também que estão falando, é que agora é o seguinte... então você, cada hora fala uma coisa, então você está em cima do muro. Quer dizer, ou seja, o valor da politização se exacerbou de uma tal maneira que todas as dimensões da vida agora ou são politizadas ou você não pode dizer nada delas, não é? Eu tenho uma visão mais tranquila diante disso, sabe por quê? Não comparando com a sua, mas mais tranquila comparada com a que eu vejo circular. Quando alguém me nega o meu reconhecimento como escritor, na idade que eu estou, com os livros que eu tenho, eu só digo a ele, que pena, né? Porque sabe que você está pior que a polícia? Em ignorância literária? Porque quando eu tinha 26 anos, a polícia me encontrou numa cidade do interior, me prendeu, e eu fui condenado a 2 anos de prisão por causa de um conto publicado naqueles verdes anos. Então a polícia sabia quem escrevia, o quê, que temas, que personagens, que linguagem. E hoje os professores de literatura não sabem, depois de 40 anos que você está no batente. Quem é que está mais atilado, mais preparado? A polícia daqueles anos e não você. Infelizmente, essas coisas ditas de um modo assim rápido causam um certo tremor, né? Um terremoto, mas é verdade. Exatamente, muito bom. A gente não acabou de responder. Qual o seu conto favorito? Na verdade, eu sei que você é leitor de contos, né? Então... Não, o meu conto favorito é o Pai contra a Mãe. Eu ia dizer, Pai contra a Mãe. Pai contra a Mãe me deixa impressionado todas as vezes que eu leio. E tem um aborto lá no conto. Sim. Tem um aborto como subtema neste conto. E tem uma coisa, Paulo, que este conto é a prova cabal de dizer que o Machado não se ocupou da escravidão.
Sim. Porque ele se ocupou. É. E de uma maneira muito funda. Nesse conto, É. é a crueldade do dono, né? Ele já está perdendo dinheiro com aquela escrava que ele foi buscar. Ela vai morrer do jeito que está posta ali. E não tem jeito, e o cara que é o caçador de escravo fugidio vive disso, ele tem que encontrar a escrava fugidia. Ele não tem misericórdia com ela. Então ele mostrou assim o mecanismo social triturando todo mundo, mas triturando sobretudo o negro. Eu acho um conto muito bonito. O Diego Fernando pergunta qual o melhor caminho para os jovens escritores publicarem seu primeiro livro. Mas eu acho que está super fácil de os jovens escritores publicarem seu primeiro livro. O problema é que hoje você não tem editor. Eu pertenço a uma geração que eu tive editor. O meu editor foi Pedro Paulo de Sena Madureira, durante 25 anos. Eu sempre brinco com o Pedro Paulo que nós fizemos bodas de prata como escritor e autor, porque ele foi meu editor durante 25 anos. Hoje, o jovem escritor faz um livro, ele pode abrir um site e ele lança o livro dele lá. Se ele tiver o que dizer e souber a maneira de fazê-lo, esta é a questão. Para mim é o critério de saber se o cara sabe escrever. Ele tem o que dizer e ele sabe como dizer isso. Os tropeços não interessam. Ele mesmo vai se corrigindo ao longo do tempo. E se ele for humilde, porque nós temos vários sentidos, né? Mas o mais humilde é o ouvido. Eu acho que a prova da humildade é o ouvido. Você ouvir o outro, você está aí diante da televisão, você está nos ouvindo. Então você está com uma posição de humildade diante de nós. Então eu estou aqui sem esquecer disso. Eu não posso ser arrogante. Por quê? Porque tem um ali que está me ouvindo. Ele vai fazer uma triagem, vai saber o que é que nós pensamos, nós três aqui, desses temas. Então, se esse jovem escritor tiver paciência, alguém vai descobri-lo. E agora vai ser mais fácil, porque ele está publicando na internet. Só tem um problema. A língua portuguesa é ainda um dialeto na galáxia Gutenberg. E o latim do império é o inglês. Então, você tem que chegar ao inglês? Não. Você tem que chegar àqueles que leem em português. Para isso tem que alfabetizar o brasileiro. Tem que levar o brasileiro a ler. Porque o Brasil é que tem 200 milhões de pessoas que podem ler em português. Portugal tem só 10 milhões. Sim. Toda a África portuguesa, as outras 6 nações africanas de língua portuguesa, tem 40 milhões de leitores. Nós temos 200. Então nós temos tudo para... Eu sou muito otimista com o Brasil. Ou com os nossos filhos, ou com os nossos netos, essa nação vai desabrochar. Eu também acho. Eu penso, não sei se você chegou a pensar nisso daí. Quer dizer, o que nós estamos vivendo agora, essa sensação de despreparo, que é uma coisa que a gente está vivendo mais agora do que nos anos 80, eu tenho a impressão de que são fases de democratização. Quer dizer, você está tendo uma democratização via internet e não via escola. A escola vai mal, né? E nós estamos tendo um acesso de pessoas ao mundo escrito via internet. Então, o que acontece? Está acontecendo uma coisa que a gente não via mesmo, quer dizer, que uma pessoa que começa a ler, né, coisas superiores ao que ela poderia ler porque ela não teve escola, mas ela está lendo. É uma via por cima que nós estamos... Né? Então, isso me parece ser o drama aí que está acontecendo, né? Os meios de comunicação, a literatura, os intelectuais não estão sabendo muito bem lidar com isso. Porque você publicava para quem? Para pessoas, né, que haviam feito uma preparação escolar para ler. Nós Hoje chamávamos não. seus pares, né? Você publicava para os seus pares. Exatamente. Né? Hoje não, você publica muitas vezes para as pessoas que estão às vezes na universidade, mas que não fizeram o ensino médio. Mas estão na universidade, fizeram um ensino médio muito ruim, ou já não fizeram. Né? Então isso dá uma certa, né, um certo desgaste, né? Dá um certo desgaste. Eu que participo disso o dia todo, né? Eu vejo que dá um certo desgaste. Tem gente que não quer participar desse desgaste, né? Mas nós vamos passar por isso. Nós estamos passando por isso. Nós estamos vivendo isso, né? De gente que não leu absolutamente nada de história,
geral, mas vai ler o Platão na universidade. Nós estamos vivendo essa situação, né? Mas nós vamos ter que nos ajeitar a isso, nós vamos ter que nos acomodar a isso. Em determinado momento, nós vamos ter que ou recuperar a escola ou criar um movimento de massa de alfabetização, como é que se diz? Alfabetização em nível superior. Né? Eu acho assim que em alguns grandes segmentos da sociedade brasileira, eles estão lendo mais. O jovem, por exemplo, está lendo mais de todas as classes sociais, porque, como o Paulo estava dizendo, houve uma democratização via internet. Então a pessoa hoje ela lê no celular, no smartphone, e ela não lia e nunca vai ler o jornal. Muitos deles nunca vão pegar o jornal impresso, mas vão ler as páginas da internet. Agora tem o seguinte, Paulo, eu acho que mais grave do que isso é o Estado, quando vai selecionar para os seus aparelhos os que vão conduzir esse processo de elevação cultural das pessoas que chegam à universidade, eles começam a fazer, mesmo quando é o concurso, vou pôr o concurso. O concurso é uma forma de admissão justa, igual para todos e tal. Mas daí a pessoa faz a prova de português e pergunta assim, qual é o feminino de peixe-boi? Eu digo essa pergunta porque eu já vi em concurso e todo mundo erra. Porque para saber qual é o feminino de peixe-boi, você tem que saber uma curiosidade tão estranha. Aliás, para vocês não perderem tempo, o feminino de peixe-boi não é peixe-vaca, viu? É peixe-mulher. Que é uma delicadeza da língua portuguesa, né? O feminino de peixe-boi é peixe-mulher. Por quê? Porque nós temos o boto, não temos sereia, então é peixe-mulher. O peixe-boi é peixe-mulher, não pode ser peixe-vaca. Vaca está no pasto. Além do mais, vaca é para ofender a mulher, né? Vaca, cadela, peru, animal doméstico. Daí você chega na universidade, tem uma horda muito grande de professores fazendo o possível, primeiro para combater o novo. O professor começa a se distinguir com uma proposta nova, logo vem assim a força do coletivo para abafá-lo, sem examiná-lo. Ficou um lugar muito hostil. E daí a pessoa entra na universidade, qual é o professor que vai ser mais benquisto pelos alunos? Aquele que mais baixar o nível. Sim. Para ficar o quê? Para ficar próximo do aluno. E qual é que é o professor que eles precisam? Aquele que eleva os alunos. E daí é difícil. Na escola mas então, por isso que eu estou te dizendo, eu assisti uma entrevista do que comandou a Globo durante anos. Como é que o Boni? O Boni. Uma entrevista do Boni, ele estava dizendo exatamente isso. Olha, o Boni saíram da Globo, fazendo uma análise do que está acontecendo na Rede Globo agora, ele foi claro ao dizer a seguinte coisa: eu não aconselho esse pessoal que está fazendo a Globo hoje a continuar no caminho que eles estão fazendo. Por quê? Porque ao invés de eles oferecerem um pouco melhor para puxar essa chamada nova classe média que está entrando, eles estão se adaptando a essa nova classe média, abaixando o nível. Né? Olha, é um caminho perigoso. E esse é um caminho perigoso. Perigoso para a TV, inclusive. Perigoso para a TV. Porque as pessoas vão se elevar em algum momento e vão abandoná-la. Lógico, que é o que está acontecendo. Que é o que está acontecendo. Vai perder o público. E sabe o que é interessante? O Boni tem uma TV dele agora, uma das afiliadas da Rede Globo, onde ele faz programas independentes, né, programas da própria afiliada dele, que tem muito sucesso, tem muita audiência. E aí a Rede Globo, em geral, não está percebendo isso. Quer dizer, seguiu o Boni por tantos anos, né, e agora, justamente nisso, não consegue perceber. O Bruno Dias pergunta, ele gostaria de saber a nossa opinião. Um bom livro é aquele que transmite valores morais? Não, claro que não. Quem transmite valor moral não é nem o livro, é o leitor que se identifica com um determinado personagem e diz, bom, eu quero ser para ficar no Dom Casmurro, né? Eu quero ser uma Capitu, ou eu quero ser um Bentinho, não quero ser isso. Vão fazendo muitas proposições, né? O valor moral, ele é muito forte nos contos de fada. Nos episódios míticos, nos episódios bíblicos, né? A história é contada como um pretexto para você dar uma lição de vida. Então, tá vendo, Chapeuzinho Vermelho? Você desobedeceu a mãe, foi lá pelo mato, viu? Tem um lobão lá. Né? Mas já adaptados de uma certa forma para essa nossa sociedade que gosta desse tipo de contos. Porque na origem eles não eram contos tão morais assim, digamos.
Eles tinham mais uma função didática, né, Fran? Eu acho que contos como os contos de fada, eles queriam mostrar assim para as meninas, não pode obedecer à sua mãe. Sim. Então, se você vai levar um doce, um bolinho lá para a sua vovó que está num asilo florestal, não é? Porque ela está lá num asilo florestal, Sim. né? Ninguém sabe porque aquela velhinha está lá, mas ela mora no mato, né? Por que não mora com a família, com os cuidados da mãe? Ninguém levanta. Eu gosto muito disso, até tem um livro infanto juvenil que eu escrevi para minha docíssima filha Manuela, para contar histórias para ela. Eu escrevi 4 histórias infantos juvenis. E uma delas é A Melhor Amiga do Lobo. E eu queria inventar essa história para não contar sempre do mesmo jeito que é. E eu fico pensando assim, o lobo vai no caminho, né, antes do Chapeuzinho e come a vovó, porque o lobo come a vovó, né? Veste a camisola e daí a Chapeuzinho, que é uma menina, como toda adolescente esperta, ela confunde um lobo de camisola com a própria avó, mas então o Chapeuzinho sofre das vistas, né? Míope, né? Ninguém levanta esse tipo de questão, né? Porque a história tem um outro fim. O fim atenção meninas, obedeçam a sua mamãe, não vão lá no mato sozinho. Agora, eu sempre fiquei encafifado, depois que eu cresci, aí eu percebi, esse lobo também vestir camisola, né? É meio aviadado esse meio lobo, aviadado, né? Lá no sul, de onde você veio, esse lobo ia tomar uns cascudos. Né? Ia tomar uns cascudos, Não só, né? Eu acho interessante o lobo, que já conhecia o caminho para chegar mais rápido à casa da vovó, chega lá e come a vovó. A vovó abre a porta pro lobo. E despreza a menina antes, né? Então, ele já está em defesa. Ele conhecia bem essa vovó, já estava comendo essa vovó há um tempão, né? Mas o fim da história, eu acho que também tem um subtema aí que é reforçar o papel salvador do homem. Vem o lenhador, sim. E o homem salva a menina de ser comida pelo lobo, né? E ainda pune o lobo de uma maneira cruel, né? Mas então, numa das versões ele abre a barriga do lobo, abre a barriga, enche de pedra, costura de novo. Vovó, tira a vovó viva, coloca né? pedras dentro. Eu me lembro que numa das versões tinha que a vovó ainda saía viva. Tem mudando de pato para ganso, mas ficando a mesma coisa. Agora me veio uma outra conversa aqui. Teve aí um boom, né? Mas eu não sei se vingou, mas ainda está pegando essa história de literatura infanto-juvenil. Todo mundo querendo produzir literatura infanto-juvenil. Você tem visto isso daí? Você tem acompanhado esse movimento? Eu acho que ela já passou, né? Já passou? Já passou. Ela teve o seu auge nos anos 80 e ela é de uma definição complicada. Porque se você tem uma literatura infanto-juvenil, então você deve ter também uma literatura senil, né? Porque uma é para uma ponta da idade, outra para outra. É muito complicado, mas em geral, o que se define em média res assim, de literatura infanto-juvenil é aquela narrativa que uma criança, um infante, pré-adolescente, pode entender num universo vocabular pequeno, né? Não, com narrativas pouco complexas. É isso que se chama. Sim. Mas, por exemplo, eu notei que quando a gente conta o episódio da Torre de Babel, do Gênesis, da travessia do Mar Vermelho, as crianças entendem. Sim. Não é? Então, o mito as crianças entendem bem, né? Parece que a gente tem uma coisa no arquétipo assim, que se alguém disser, olha, São Cristóvão fez um menino atravessar o rio, o menino era muito pesado, daí perguntaram para o São Cristóvão, o São Cristóvão perguntou, se queixou, né? Menino, como você é pesado. Aí era o menino Jesus e ele trazia o globo numa das mãos. Eu acho isso bonito, porque o menino Jesus traz o globo terrestre numa das mãos, mas está atravessando um rio, então onde é que está esse rio? Então o mito é bonito isso, porque ele é onírico, ele é do sonho. Sim. Você sonha que está voando e você não tem asa, mas você voa. Não tem lógica, né? Então essas coisas, a linguagem do mito, tão presente nos episódios bíblicos e nas histórias que se contam para as crianças, como as do Charles Perrault, e dos irmãos Grimm, passaram a ser designadas assim quase como um preconceito. São narrativas infanto-juvenis. Na verdade, tanto entende aquela história um menino chamado Dudu, de 7 anos, quanto o Paulo
né, Ghirardelli. Aliás, você é Ghirardelli, então é oriundi, né? Ruim estava para os nossos avós, né, Paulo? Que atravessaram o Atlântico para vir para cá tentar a vida. Chiesa é da onde? Chiesa é da Itália também. Da Itália também. E eu sou da Boja, da parte da mamãe. Ruim estava para eles, os nossos avós e bisavós que tiveram que atravessar o Atlântico para tentar a vida aqui no Brasil. Para nós está indo bem. E então essas narrativas infantis juvenis, enfim, devem ser contadas como narrativas, sem classificar. Também concordo. Nesse episódio da moça lá, da moça do... Como é que ela chamava? É Patrícia que ela chamava? Essa moça que Patrícia, foi fazer a adaptação do Machado. Nesse episódio aí, uma das pessoas que estavam conversando na net comigo, inclusive um escritor, ela disse, não, Paulo, mas a gente faz adaptação de tudo. Aí eu estava dizendo para ele a seguinte coisa, olha, se você... sim, ele falou, porque vocês também, filósofos, também fazem livros didáticos, também fazem adaptações dos autores, também simplificam os grandes filósofos para as gerações mais jovens. Aí eu estava dizendo para ele o seguinte, olha, a gente faz isso de xereta, porque os grandes filósofos já fizeram isso por conta deles mesmos. Né? O Aristóteles tinha texto para os internos, né? E para os externos, quer dizer, 2 discursos. Ele falou assim, mas e o Machado? Eu falei, o Machado tem. O que é o apólogo, se não isso? Né? Quer dizer, os grandes escritores, eles fazem uma literatura de dupla mão, né? Que pode ser lida, às vezes, pelo adulto e pela criança, ao mesmo tempo, com várias interpretações, né? O apólogo eu leio várias vezes, toda vez que eu leio eu tenho uma outra... Quando eu comecei a dar aula, com 17 anos, eu trabalhava o apólogo, desde das crianças que estavam aprendendo a ler e escrever até mais para frente, porque é fantástico, se encaixa perfeitamente em... É verdade. Eu sou, sabe, Fran, eu acho que tem, viu, Paulo, eu acho que tem que recuperar no Brasil um método de aprendizagem que nunca falhou, que é a relação bunda, cadeira, hora. Você não entende um texto, senta, pega um dicionário, lê, pega um dicionário, anota as palavras. Realmente. Eu me lembro que eu era orgulhoso de saber, de saber bem a língua portuguesa, e daí, quando chegou na 3ª série do ginásio, o padre chegou com os sertões de Euclides da Cunha. Nossa. E eu fiquei perplexo, será que aquilo era português? Porque eu já estava na 3ª série do ginásio e no seminário, estudando 11 horas por dia, num ano letivo de 11 meses, períodos integrais, a gente tinha uma boa formação, eram professores ótimos, e eu, na primeira página do Euclides, eu já deixei ali umas 10 palavras que eu não sabia. Na segunda, mais 20, assim foi. Agora, tem uma coisa. Quando eu cheguei no final da primeira parte, da segunda à 3ª em diante, já havia menos palavras para eu procurar. É isso que as pessoas têm que aprender, que não existe conhecimento assim, sem esforço. Realmente. A gente conversou isso com a Algária Matos aqui, né? Sim. A gente estava conversando isso com a Algária, ela estava falando a mesma coisa. Houve uma metodologia das línguas, principalmente do inglês, que era a ideia de que você tem que se comunicar. Então, se você tem um texto e você não entendeu certas palavras, mas você conseguiu entender o geral, né, e consegue, então, portanto, entender a ideia, está entendido. Essa metodologia foi transferida para o português. Né? Você está falando, o livro que aconteceu, essa experiência que eu tive com o livro foi com o Don Quixote. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Quer dizer, olha, não importa que você não entendeu certas palavras, não procure, né? Mas você entendeu mas é isso que... E é isso que motivou, e é isso que motivou a tal da menina lá com o Machado. Que é a Patrícia né? Seco. De simplificar a coisa de modo que, como se o Machado fosse um autor, ou se a literatura fosse alguma coisa, que tem que passar uma informação. Né? Ela não tem que passar informação nenhuma. Já pensou quando essa senhora for adaptar o Grande Sertão Veredas? Nossa. Como é que vai fazer? Macunaíma? Não tem como. Eu não sou contra a pessoa, né? Nem a conheço. Eu sou contra o projeto. É lógico. Porque você priva o leitor brasileiro de um patrimônio. É tipo assim, olha, nós temos aqui um prato muito bom, feito por um cozinheiro francês, mas você não é capaz de sentir o gosto. Sim, então eu vou tirar aqui, onde tem um queijo brie, eu vou pôr um pouco de, sabe? É isso mesmo, é exatamente isso. Mas esse é o projeto, de democracia do Brasil. Casa Popular,
Né? Mora numa caixa de fósforo. Exato. Não Se pode é ser pro, assim, se- né? é para o brasileiro médio, para o pobre, então pode ser. Então tá bom, qualquer Então tá coisa bom. pode. Essa ideia de que o hospital para o pobre tem que ser ruim se transfere para o Machado. O cara, vamos simplificar tudo, aí todo mundo tem. Ele não né? entende o Machado. É. Às vezes quem não entende é só o adaptador. Exatamente. O Tiago Carlos fala, como que a literatura pode ajudar a entender a filosofia? Sabe que o meu trabalho na graduação de filosofia foi um trabalho interdisciplinar e eu fiz sobre o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, na verdade, mais sobre um poema dela que chama O Filósofo. E eu trabalhei a questão do Hort com a questão de literatura, né? Ele fala que, o filósofo Richard Hort, ele fala que, na verdade, a gente tem uma ideia, tanto os literatos quanto os filósofos, de ter uma chave de leitura. Que a gente quer ter essa chave no sentido mesmo de decifrar as coisas, de abrir as coisas, né, e usar e dizer, olha, esta é a verdade, né, sobre um texto. Ele fala que não, que a filosofia para ajudar a literatura ou para todas as outras coisas que a gente lê deve ser o quê? Algo que a gente usufrua disso, que a gente descubra novos significados e tudo mais para a literatura. Na minha opinião, não é? Certamente o Paulo tem uma visão mais sólida do que a minha nesse particular, porque eu não sou filósofo. É o seguinte, ou você, Fran, eu reitero, sou um prosador, mas eu acho assim que eu entendo muito mais da filosofia de vida francesa do século XVIII, lendo a Religiosa do Diderot, do que lendo a filosofia pura. O próprio Voltaire é mais filósofo nas narrativas do Zadig do que nas outras coisas. Eu queria te perguntar, aliás, já está no fim mesmo do tempo, mas tem uma coisa, aqui o entrevistado faz uma pergunta. Sim. O Marx, Paulo, o Marx, quando ele está com a dificuldade de explicar uma teoria econômica, não é, porque o Marx é filósofo, a tese de doutorado dele é Schopenhauer, né? Ele não conta uma história e diz, olha, isso é como naquele romance do Balzac, assim, não é. Sim, ele vive vai explicando com literatura, isso não é filosofia? Porque não tem como, né? Não tem como você fazer as coisas funcionarem se não for, mesmo nas áreas científicas mesmo, você percebe que as metáforas, né, elas são literárias, né? Mesmo nas áreas científicas, as metáforas são literárias. Claro, né? Continua dizendo, o Sol nasce como, cara pálida? Quem está girando né? é a Terra, como é que ele está nascendo, né? Me lembro que tinha a própria palavra corrupção, né, que não serve tanto para a literatura, é utilizada na física adoidada. Né? Quer dizer, o que o Hort estava falando é que sempre foi feita a operação inversa, né? Quer dizer, a filosofia tem metodologia para entender tudo, então ela vai servir à crítica literária. O que o Hort fez foi o contrário, né? Foi dizer a seguinte coisa, bom, se eu começar a ler filosofia e ciência com este propósito dos literatos, que não se preocupam em encontrar uma chave, porque se preocuparem não é mais literatura, claro, tem várias chaves. Se nós transferirmos isso para a ciência e para a filosofia, talvez a gente perca, né, em rigor, mas ganhe em imaginação. Né? Ele inverteu a situação e por isso foi execrado, né, na academia, porque imagina, né? A filosofia americana é uma filosofia dependente da ciência. Sim. Né? E a ciência, uma vasta pretensão de exatidão. Né? E a literatura faz o contrário. Né? Faz o contrário. Aliás, literatos que quiseram fazer de teoria literária o encontro da chave única, dançaram. Né? Eu quero agradecer muito sua participação aqui no programa. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Você quer deixar algum contato, algum recado? Olha, Fran, eu queria dizer aos nossos telespectadores muito obrigado Eu queria dizer para os nossos telespectadores muito obrigado pela paciência com que me ouviram. Fico sempre comovido com essa atenção. Sei que tem milhares de pessoas nos olhando e ouvindo. E dizer que eu tenho algumas dessas coisas escritas num blog chamado dionisio.blogspot.com. Dionísio, né? O blog se acha lá fácil. E eu continuo fazendo uma crônica por semana há 30 anos e eu tenho uma grande preocupação, não chatear ninguém.
os meus livros estão nas livrarias. Hoje em dia está fácil, né? Sim. Se você for no Google digitar Dionísio, ainda mais que eu sou Dionísio, É. vai aparecer mais coisas do que eu gostaria. Muito obrigada por ter vindo Obrigado a participar. Acho que a gente você. nunca recebeu tanta mensagem assim no programa como hoje. Olha Foi que excelente. boa Muita gente notícia. perguntando sobre milhões de palavras. Eu vou passar para ele muita coisa, tá? Obrigado pela participação de todos. Semana que vem estaremos de volta. O Hora da Coruja terminou aqui, mas os seus estudos não precisam parar. Você pode adquirir o novo livro do filósofo Paulo Giraldelli Jr., A Filosofia como Crítica da Cultura. Nele você vai encontrar temas muito interessantes sobre a televisão brasileira, a sociedade e a cultura, como o Big Brother Brasil, o Pica-Pau e muitos outros assuntos. Você pode pedir o livro diretamente para o livreiro da sua preferência ou então acessar o site de qualquer editora do país. Com certeza eles já têm. Só falta você ter esse livro, não é mesmo? Então compre já!